E aí galera que assiste outro canal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Eliana e Emerson na área, tudo bem com vocês? Ó, aula de matemática começando, hoje nessa sexta-feira linda, tá? Dia 19 de junho de 2020, nesse ano que cabem 7, 8 anos aqui dentro, porque esse ano não acaba, né gente? Esse ano já passaram aí, sei lá quantos dias, 180 dias, 190 dias mais ou menos, 180 dias, 160 dias. E já aconteceu de tudo esse ano, tudo tá acontecendo. Então, assim, poxa, só enchente aqui já dava para lembrar do ano pro resto da vida, né? Agora a pandemia, então, as coisas mudam totalmente. Olha só, eu queria fazer uma pequena correção. Na aula passada, a gente tinha que fazer a mediatriz de um triângulo, tá? Eu fiz o desenho com vocês, mas eu acabei marcando a mediana, tá? A Lavínia percebeu isso, mandou uma mensagem para mim, obrigado, tá, Lavínia? E eu queria corrigir. Olha só, eu vou levar você lá na atividade para você se recordar. Lembra que eu fiz esse triângulo marcando os pontos médios? Os pontos médios estão corretos, tá? Tem que realmente marcar o ponto médio. Só que a gente não liga esse segmento a ao vértice do ângulo assim, tá? Não tem essa ideia. Nesse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero, isso vai acontecer. Nos outros não, e eu quero te mostrar como. Dentro de um triângulo, nós temos vários segmentos, tá? Várias retinhas aí que a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente, a gente vai estudar pontos notáveis no triângulo. Mas eu quero te mostrar algumas delas. A gente pode dividir o ângulo, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, eu posso dividir esse ângulo ao meio. Quando eu divido um ângulo ao meio, eu tenho uma bissetriz. Ele divide o ângulo, né? Eu vou traçar uma linha que vai dividir o ângulo em duas partes exatamente iguais. Deixa eu pegar outro exemplo para você entender isso melhor. Olha só, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, possui dois lados iguais. Se eu dividir esse ângulo aqui ao meio, o ângulo, você vai perceber, para ele ser dividido ao meio, a gente vai traçar uma linha aqui, e essa linha não será na metade do lado. Não vai à metade do lado. Então essa linha aqui, que é a linha da bissetriz, ela não liga a metade do lado. Essa marcação branquinha que eu fiz ali não faz diferença nesse momento. Tá? Essa linha branca que eu fiz vai fazer diferença quando a gente traçar a mediatriz e a mediana. Essas duas linhas, elas vão estar sim na metade do lado, com uma pequena diferença, que foi por isso que eu me confundi. Tá? A mediatriz, ela liga a metade do lado, formando um ângulo de 90 graus. Ela deve ser perpendicular. Ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Aqui nesse triângulo, por coincidência, tá? Ela vai ficar aqui, ó, no vértice, neste triângulo, tá? Nos outros isso não vai acontecer. Então vamos terminar aqui para você entender como vai ficar os finalmente. O ponto médio formando o ângulo de 90 graus. E para terminar, vamos marcar aqui a outra mediatriz. Ângulo de 90 graus. Então marcamos as três e nós temos o ponto de encontro aí. Neste triângulo aqui, o baricentro, o ortocentro, o circuncentro. Neste triângulo, aqui embaixo, ó, ela vai ficar também ligando o vértice do ângulo, porque neste triângulo aqui, é um triângulo isósceles, isso também vai acontecer, neste caso. Nos outros casos, não. Eu vou te mostrar agora o que vai acontecer. Quando a gente chegar aqui, ó, desse lado, eu vou marcar agora esse lado aqui, tá? Quando a gente estiver desse lado, eu tenho que traçar uma linha reta aqui, formando um ângulo de 90 graus. Como que eu faço isso, professor? A ideia era que a gente estivesse na sala, você trabalhando com compasso. Eu ia te mostrar, colocar o pontinho do compasso aqui, você ia fazer uma semicircunferência para um lado e para o outro, e depois do outro lado, fazendo a semicircunferência. O encontro dessas duas linhas, nós íamos traçar e ia formar essa linha maravilhosa aí, que seria a mediatriz. Só que a gente não está na sala agora. Então, o que eu faço? Quem tiver em casa aquela reta que forma um triângulozinho, sabe? O esquadro, aquela reta é o ideal. Outra coisa, eu utilizo esse papelzinho aqui como régua, tá vendo? Esse papelzinho forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, esse Lzinho aqui. Então, eu vou colocar essa linha aqui, ó, da lateral, justamente aqui, ó, na linha do triângulo, tá? Então eu vou colocar meu papelzinho mais ou menos aqui assim, ó. Ele vai ficar aqui assim. Observe que aqui forma um ângulo de 90 graus, que é exatamente esse cantinho do papel. Aí eu consigo traçar esse ângulo exatamente, tá? Então eu utilizo um papel
quadradinho, tá? Ele é um papel mais grosso um pouquinho, para eu conseguir riscar. Então eu coloco aqui em cima do triângulo, estou fazendo isso agora, e traço uma linha. Peraí que eu apaguei a anterior. E traço uma linha que eu sei que tem um ângulo de 90 graus aqui agora. Faço a mesma coisa do outro lado, coloco o papelzinho, opa, vou colocar o papel aqui em cima, na lateral do triângulo, fazendo com que marque um ângulo de 90 graus, marquei o ângulo de 90 graus, eu tenho meu ponto de encontro aí das mediatrizes, ok? Vamos terminar agora. E esse aqui é o caso mais curioso, tá? Aqui nesse terceiro triângulo, ele vai acontecer, nós vamos fazer a mesma coisa, eu vou utilizar o papel, vou colocar aqui em cima da figura, marcando um ângulo de 90 graus agora na parte de baixo, e vou traçar aqui a mediatriz, ó, em linha reta, formando o ângulo de 90 graus, tá? Vou fazer isso nos três lugares. Eu quero te mostrar o seguinte, quando o triângulo é obtuso, o encontro dessas mediatrizes fica externo. A gente poderia vir para cá quanto para cá, tá? A mediatriz ela passa seguindo do mesmo lado. Olha o que aconteceu aqui. O ponto de encontro foi do lado externo, ok? Então, é só um detalhezinho. Aquele risco que a gente fez, ele é correto, mas ele é a mediana. Ele liga o meio até o vértice, tá? Esse aqui é a mediatriz. Liga corta, né, o lado do triângulo no meio, formando um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular ao lado. Então, eu confundi isso na aula passada, estou corrigindo hoje, tá joia? Ó, vamos continuar? Agora a gente tem que corrigir as atividades que eu passei. Quais são essas atividades, pessoal? São as atividades da página 102. São 10 atividades, tá? E essas atividades valem ponto diferenciado. Eu gostaria que a gente fizesse elas, não todas juntas, que eu quero que vocês façam primeiro, porque eu vou avaliar vocês, tá joia? Eu quero avaliar vocês isso aqui. A questão número 1, eu espero que você já tenha feito, ela pergunta o seguinte: quais dessas figuras aí embaixo não pode ser feita com dois quadrados? Você não vai demorar muito tempo para perceber que a resposta correta é a letra A. Se você observar a letra A e lá no finalzinho a letra E, elas são a mesma figura, só que elas estão em proporções diferentes. A primeira delas tem um quadradinho, né, a letra A. Espera aí que eu fiz um retângulo. E tem um outro quadradinho exatamente aqui, ó. Observe que esse quadradinho que está em cima, ele é menor do que o outro, porque ele cabe aqui dentro. Quando você vai lá na letra E, você vai observar que o outro quadradinho, ele é maior. E por ser maior, acaba sendo do mesmo tamanho, tá? Então aqui na letra A seria a resposta correta. Você marca a letra A e essa figura não pode ser feita com dois quadrados do mesmo tamanho. A letra E nós podemos fazer sim, tá joia? Depois disso nós vamos para a letra B, ou questão número 2, né? Uma estrela é composta de 4 triângulos equiláteros e um quadrado. O perímetro do quadrado é 36. Deixa eu desenhar o quadrado aqui. Será que eu consigo desenhar os triângulos também? Essa figura aí que está desenhada na apostila, tá? O perímetro do quadrado é 36, quer dizer que quando você soma os quatro lados, 36. 36 dividido por 4 dá 9. Então, ó, aqui mede 9, aqui mede 9, 9 e 9, 36. Aí a atividade falou que o triângulo é equilátero. O que quer dizer isso? Que os três lados são iguais. Então essas partes aqui, ó, também medem 9. Todas elas medem 9, porque o triângulo é equilátero tem lados iguais. Aí pediu para fazer o perímetro dessa estrela, então você tem que somar todos esses números 9 aí que estão em verde, ok? São 8. 8 vezes 9, 72 centímetros. Resposta correta, letra A. Fluiu? Bem tranquilo, não é? Pessoal, a questão número 3 é uma questão de lógica. A gente tem que contar os carrinhos aí. É uma dica
para a maneira que eu fiz, tá? A gente tem um cruzamento, deixa eu desenhar o cruzamento. Tem uma setinha indicando para que lado os carros vão virar, correto? Vamos começar por esse primeiro carrinho aqui, ó. Você vai perceber que esse primeiro carrinho aqui, a setinha dele é para frente, quer dizer que ele vai parar aqui desse lado, ó. Então eu vim aqui do lado de fora e desenhei. Esse carrinho vai vir para cá, ok? Aí eu vou lá e no meu desenho e elimino ele. Pô, esse aqui já foi. Vou pegar o outro. Atrás desse aqui, ó, tem um. Ele vai virar para a esquerda dele, no caso, né? Nossa direita, a esquerda dele. Não vem para cá, então eu não coloquei. Aqui, ó, tem um outro carrinho que vai virar à esquerda dele. A setinha tá assim. Se ele vai virar à esquerda, ele também vai vir para essa rua aqui. Aí eu coloquei mais um carrinho e eliminei esse. Aqui atrás tem outro que vai virar para a direita dele. Não preciso mexer, não vai para a rua que eu quero. Aqui, ó, o primeiro carrinho dessa rua vai virar à direita. Se ele vai virar à direita, ele vem para cá. 3 carrinhos. Aqui tem mais 2, esses 2 vão passar direto. Ou seja, olha lá nas respostas quais delas tem 3 carrinhos aqui, ó, nessa rua. Você vai perceber que a letra B e a letra E, tem essa quantidade de carrinhos aí nessa rua aqui, 3 carrinhos. Então a resposta só pode ser uma das duas. Agora eu tenho que tirar a dúvida. Como que eu fiz para tirar a dúvida? Eu vou olhar, posso olhar, por exemplo, escolhe um lado qualquer, né? Eu posso olhar quantos carrinhos vêm para cá, por exemplo. Eu posso olhar quantos carrinhos vêm para cá. Vamos olhar quantos carrinhos vão ficar aqui em cima. Ou, aliás, as duas são iguais. Vamos olhar quantos carrinhos vêm para onde? Para cá, ó. Porque vão ficar aqui nesse lugar. Deixa eu apagar isso aqui, então. Vamos olhar quantos carrinhos vêm para essa rua aqui. Vamos começar aqui em cima, ó. Esse carrinho vai virar para a esquerda dele, não interessa para a gente. Esse aqui vai passar direto, não interessa pra gente. Esse aqui vai passar para a esquerda dele, também não interessa. Esse aqui vai passar para a direita, não interessa. Aqui embaixo, ó, esse aqui vai virar para a direita, não interessa. Esse aqui vai virar para a esquerda. Esse sim vai vir para cá. Um carrinho aqui. Os 3 que estão aqui também não interessam, porque todos os 3 vão sair daqui. Ou seja, nessa rua só tem um carrinho, um apenas. A única resposta que tem, então o que você tem que observar? Que aqui tem 3, nessa rua aqui, logo abaixo, e essa rua aqui à esquerda só tem um. A única resposta que tem essa quantidade é a letra B. Então ela é a nossa resposta certa, ok? Então você tem que imaginar que os carrinhos já passaram, seguindo aquela seta, a direção deles, e você marca a resposta correta. Fluiu? Vou corrigir só mais uma, tá? E eu vou esperar vocês terminarem as outras. Eu quero que vocês terminem todas, tá? Hoje o vídeo é mais para ajudar vocês em alguns momentos. Questão número 4. Essa questão é uma questão que parece ser difícil, tá? Só parece. Ela é bem fácil de resolver. O que eu quero te mostrar? Vamos imaginar o seguinte, ó. Existe lá um robô, esse robô move da seguinte maneira. O movimento 1, vou colocar M1 de movimento 1, tá? Ele anda 10 centímetros para a direita e 30 centímetros para a frente. 10 centímetros para a direita e 30 para frente. E o movimento 2 desse robô, 20 centímetros para a esquerda e 40 centímetros para trás. Então são esses 2 movimentos que o robô faz, tá? Depois que ele rodar lá algumas vezes e mover algumas vezes, seguindo essa ideia aí, ele tem que andar, ele vai parar 20 centímetros para frente e 20 centímetros para a esquerda. Depois que ele parar, tá? Ele vai parar nessas 2 posições aí, ó. 20 centímetros para frente e 20 centímetros para a esquerda. Como que eu vou saber quantas vezes ele se moveu? O que eu posso fazer aqui? Olha só, vamos pensar só andando para frente, tá? Se ele fizer uma vez o movimento 1, ó, movimento 1, e uma vez o movimento 2, quer dizer que ele andou o quê? Só para frente, tá? Eu tenho que pensar só isso aqui, ó, para frente e para trás. Se ele fizer uma vez o movimento 1, ele andou 30 para frente. Andou 40 para trás, ou seja, menos 40,
ele ficou devendo 10, ou seja, ele andou 10 para trás. Se ele andar 2 vezes para frente, quanto que é 2 vezes 30 aqui, ó? 60. E andar uma vez para trás, menos 40, ele andou 20 centímetros para frente. Ou seja, então ele pode ter feito 2 movimentos para frente, 2 vezes o movimento 1 e uma vez o movimento 2 para trás, 40. Por quê? Porque aqui dá 60, né, 2 vezes 30, e aqui dá 40. Como aqui ele está andando para frente e aqui ele está andando para trás, 60 centímetros para frente, 40 para trás, só resta 20, correto? Beleza. Vamos pensar mais o que então? Aqui eu quero que você entenda assim, que os múltiplos de 30 menos os múltiplos de 40, o resultado tem que ser 20. Sempre que eu pensar na quantidade de movimentos aqui, eu tenho que pensar que vai sobrar 20 no final. Vamos fazer essas contas então, ó. 30, 60, pensando só no 30, tá? Ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 40. 40, 80, 120, 160. Vamos escrever isso para ficar mais fácil de visualizar? Olha só, múltiplos de 30, tá? Movimentos para frente, ou seja, movimento 1. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210. Esses são os movimentos 1. Aqui, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. O movimento 1 apenas que a gente está olhando. Agora vamos pensar no movimento 2, tá? O movimento 2 eu vou fazer na cor rosa. Ó, movimento 2. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280. Agora eu tenho que fazer uma conta de menos entre esses números que o resultado seja 20. Vamos pensar. 60 menos 40 dá 20, correto? Então pode ser esse com esse, ó. Deixa eu mudar de cor aqui para a gente conseguir marcar isso de uma maneira legal. Pode ser esse com esse. 60 menos 40. Vamos pensar em outro que dá 20 também? 90 menos 70 não tem 70. 120 menos 100 não tem 100. 150 menos 130 não tem 130. 180 menos 160 tem 160. Então, ó, 180 menos 160 dá 20, correto? Ó, 20 aqui quer dizer então que ele fez 6 movimentos 1 e 4 movimentos 2. Ó. Ok? Qual é a resposta certa para isso então? Resposta certa, a letra D. O robô executou 6 movimentos 1 e 4 vezes o movimento 2. Ah, professor, e essa informação aqui que a gente nem usou? Vamos ver se ela funciona também? Para a esquerda, se vai dar 20 para a esquerda? Como assim, professor? Temos que apagar tudo isso. Agora a gente não vai prestar mais atenção naqueles números. Tudo isso aqui. Agora a gente vai prestar atenção no direita e esquerda. Aqui, ó. A gente falou que ele fez 6 movimentos 1 e 4 movimentos 2, correto? 6 vezes 10. Quanto que dá 6 vezes 10? 60. Então ele andou 60 centímetros para a direita. 4 vezes 20, 80. Ele andou 80 centímetros para a esquerda. Se eu ando 60 centímetros para a direita e volto 80 centímetros, quer dizer que no final eu andei 20 centímetros para a esquerda, correto? Ó, andei 60, voltei 80, quer dizer que sobrou 20 para a esquerda. Olha aqui, ó, 20 para a esquerda, é isso que ele pediu. Então o nosso cálculo está certo. 6 vezes o movimento 1, 4 vezes o movimento 2. Resposta correta, letra D. Fluiu? Tranquilo? Gente, a maioria dessas questõezinhas são questõezinhas de lógica, tá? Vamos fazer só mais uma? Eu gosto de fazer essas questões, é por isso que eu gosto de matemática. Essas questões são as melhores, tá? Vamos fazer a atividade número 11. O que tem de legal na atividade número 11? A atividade número 11, a gente tem que imaginar coisas assim, espetaculares, sabe? Conseguir mover esses quadradinhos aí de cabeça. Eu vou fazer algumas marcações. Por que eu estou fazendo essas marcações? Porque essa figura está dividida em 3 partes. Se você olhar a divisão do lado aí, corresponde a 3 quadrinhos de altura. E aí eu vou começar a riscar
ligando esses pontos aqui. Vai ficar perfeito? Infelizmente não, mas dá para a gente entender. Olha só, é uma figura mais ou menos assim que está desenhada. Agora eu vou colorir os quadradinhos para que o padrão fique o mesmo, tá? Ó, rosa, aqui, aqui. Gente, observe esses dois lados, ó. Olha aqui, tem um triângulo e um quadrado. Olhando de baixo agora, tem um triângulo e um quadrado. Quando você olhar aqui em cima, ó, o que tem que ter? Um triângulo e um quadrado. Só que se você olhar aí na sua apostila, esse quadrado aqui não existe. Então deixa eu fazer ele de outra cor, porque ele está no lugar errado. Então esse quadrinho aqui, ó, está no lugar errado, ok? Aqui embaixo, ó, quando a gente olhar aqui do lado agora, ó, esse quadrinho aqui também não existe, ó. Ele está no lugar errado, ok? E aqui, ó, tem um que está correto. Para que a minha figura fique desse jeito, para todas as vezes que eu olhar, seguir esse mesmo padrão, né, de triângulo, quadrinho, quantas figuras estão azuis? Quantas figuras eu tive que mudar de lugar? Apenas duas. Então a resposta correta aí é a letra C, um triângulo e um quadrado. É fácil de perceber, basta a gente conseguir mover e entender esse padrão, tá joia? Olha só, aguardo vocês com essa atividade de hoje, tá? Vocês podem mandar para mim hoje, tem amanhã e domingo também, mas eu gostaria muito que vocês mandassem hoje, porque sábado eu posso finalizar, corrigir e terminar aí de fazer as anotações necessárias, dar os feedbacks para aqueles que precisam, né? Que eu não tiver entendido a letra, ou que eu não tiver, ou que tiver errado alguma e eu quiser corrigir, te ajudar, mudar seu pensamento aí, seria interessante você me mandar isso hoje, tá? Ó, ótima sexta-feira, excelente final de semana, fique com Deus, tá? Até a próxima aula, beijo no coração, tchau, tchau, fui!